Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar, a pedido de uma amiga muito especial, muito querida, sobre uma doença que tem pouca pauta ainda na mídia, né, comparada a outras tantas comorbidades aí mais famosas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ELA. Primeiro passo, né, é sempre entender o motivo do nome. Então vamos dar nome aos bois, né? O que é ELA? Ela é uma sigla, pessoal. Então, ELA, que é esclerose lateral amiotrófica. Então, o que esses termos técnicos querem dizer? A esclerose é quando há um enrijecimento, tá? Nesse caso de fibras nervosas. Lateral, porque são as fibras nervosas especificamente da coluna lateral, da medula espinhal. E amiotrófica, porque existe uma atrofia muscular difusa pelo corpo. E ela é uma doença, como a gente chama na medicina, na categoria das doenças neurodegenerativas, ou seja, uma doença que, infelizmente, com o passar dos anos, vai progredindo, os sintomas vão se exacerbando. Quando a gente fala progredindo, não é no bom sentido, é que eles vão se tornando mais expressivos, mais intensos. E assim como a cura ainda é um ponto de interrogação, as causas também não são muito claras. Sabe-se que tem uma base genética, mutação de genes que são determinantes para o desenvolvimento da doença, mas tem pacientes que não têm essas mutações e, por alguma razão, desencadeiam. Então, ainda não está completamente esclarecida a causa. Geralmente, ela comete homens, mas não é exclusiva do sexo masculino, na quinta década de vida. Então, por volta ali dos 50, 60, mais tardar 70 anos. E quais são os sintomas que a gente, por exemplo, numa consulta de clínica médica ou de geriatria, que a gente nota e começa a interrogar? Será que esse paciente pode estar com ela? Os sintomas têm total relação com o grupo muscular que está acometido naquele paciente. Então, alguns exemplos são muito clássicos. Câimbras frequentes, fraqueza muscular inexplicada, uma incoordenação motora, uma dificuldade de realizar inicialmente movimentos mais finos, depois chega a afetar até coordenação mais grosseira, força muscular mais grosseira. O caminhar do paciente começa a ficar meio desengonçado, a gente vê alteração de marcha. Pode ter movimentos, espasmos musculares mesmo, que são aqueles movimentos involuntários, inclusive da língua. Então, as fasciculações da língua, como a gente chama, né, o termo correto, são muito características da ELA. É a única doença que faz isso? Não. Mas quando está presente, junto com outros sintomas e alterações de exame físico, já ligam um alarme pra gente. E com o avançar da doença, outros grupos musculares, até mais profundos, também começam a ser afetados. Então, por exemplo, o ato de deglutir, né, começa a ser prejudicado. A gente chama isso na medicina de disfagia. A capacidade de não acumular saliva na boca fica comprometida. O paciente começa a babar, começa a ter uma hipersalivação. E, por fim, existe uma paralisia tão generalizada que afeta até mesmo os músculos envolvidos ali no processo da respiração. O diagnóstico da ELA, pessoal, pode ser muito desafiador. Um diagnóstico que a gente chama de exclusão, ou seja, são feitos uma série de exames para afastar outras condições que podem simular a ELA. Alguns exames envolvidos são exames de crânio, de neuroimagem, como tomografia, ressonância, exames da coluna cervical, justamente para afastar outras condições que possam estar ali, na verdade, anatomicamente comprometendo a cervical. Existe também um exame chamado eletroneuromiografia, tá? Ele não é específico para ver ELA, existe para ver uma série de doenças neurológicas, mas ele serve justamente para ver as fibras nervosas. Então, se tem alteração de sensibilidade, de motricidade, ele dá o tipo de alteração da fibra motora, a depender fala mais a favor, fala mais contra o diagnóstico de ELA. Então, tudo isso também é levado em consideração. Além, claro, de exames básicos de bioquímica, exames de sangue, exames laboratoriais, para ver outras condições. Uma vez que o neurologista consolida ali o diagnóstico de ELA, existe uma medicação, a Riluzol, ela está disponível no SUS para tratamento, mas ela, infelizmente, serve só para desacelerar o avançar da doença. Então, ela não tem o poder nem de reverter os danos já instalados e também não tem o poder de frear 100% a doença. Além do Riluzol, existem outras medicações, mas mais para controle dos sintomas. E existe uma abordagem não farmacológica também, até pelas limitações do tratamento medicamentoso, acompanhamento com toda uma equipe multidisciplinar, a presença do fisiatra, né, com órteses, com toda uma readequação ali para aquele paciente, terapeuta ocupacional, fisioterapia, tanto motora quanto respiratória, nutricionista. O paciente costuma desnutrir muito pela dificuldade de conseguir se alimentar pela boca, muitas vezes precisa até da confecção de vias alternativas de alimentação, como a gastrostomia, que é aquele dispositivo no abdômen em que a dieta entra por ali, já que não tem a capacidade mais de vir pela via oral. E por fim, mas não menos importante, a psicologia e a equipe de cuidados paliativos, que é uma equipe multidisciplinar, então tem médicos e enfermeiros paliativistas, são profissionais indispensáveis no segmento desse paciente, já que o paciente e a sua família costumam estar em grande sofrimento. Ah, entendi. Os cuidados paliativos vão ser mais no final da doença, então, né? Não. Muita gente tem essa crença, mas essa é uma crença um pouco distorcida. Na verdade, eu até pretendo trazer isso num vídeo futuro. Muito em breve, estou preparando um material bem legal sobre cuidados paliativos aqui pro canal. Mas essa área, ela acompanha pacientes com doenças ameaçadoras à vida. Então, via de regra, o ideal mesmo é que a partir do diagnóstico de uma doença como a ELA, em que você tem sim uma sobrevida muito reduzida, taxa de mortalidade alta, é necessário que essa equipe acompanhe esse paciente e a família desde o início da trajetória dele, com o diagnóstico, para bolar um plano de cuidados, traçar um plano de cuidados que respeite as vontades desse paciente, faça o que ele vai enfrentar de complicação de doença. Cada pessoa tem suas crenças, cada pessoa tem os seus desejos. Eu espero que esse vídeo tenha explicado um pouco melhor, né, desmistificado um pouco a doença.
É uma doença realmente muito complexa, até para quem é da área de saúde. Então, eu espero ter ajudado. Às vezes você é como a minha amiga, que conhece alguém que está enfrentando essa doença. E se você quiser mais conteúdos como esse, pode sugerir nos comentários, pode me chamar lá no direct, como você se sentir mais à vontade. Acho que informação de qualidade sempre vale a pena a gente trocar. A internet tem muita coisa que não presta, mas também é um espaço para a gente conseguir crescer. Um beijo e até a próxima!